Olá, você deve ter terminado a leitura do livro de Jó e nós estamos entrando agora no livro de Salmos. O livro dos Salmos, como o próprio nome já sugere, é uma coletânea de 150 salmos, 150 canções que eram muito comuns dentro da nação judaica, dentro da nação de Israel, e infelizmente nós perdemos as melodias, mas foram preservadas as letras por causa da sua inspiração divina. Nós temos como autor não somente uma única pessoa, provavelmente nós temos um editor, alguém que fez essa coletânea, que juntou esses livros, e esse autor é desconhecido, mas nós temos salmos de diversos autores. Asaf, que era um levita, Davi, Moisés e outros. E é muito fácil de você saber esses autores. Alguns dos salmos não possuem autoria em cima, mas outros está escrito bem em cima do salmo, logo no seu início, no versículo 1, quem é o autor desse salmo. Na verdade, o que nós conhecemos hoje como o livro dos Salmos é composto pela coleção, pelo ajuntamento de 5 livros de salmos e de cânticos da nação de Israel. E algumas Bíblias também mostram isso. Livro 1, ali no início do capítulo 1, depois lá na frente vai mostrar o livro 2 e assim sucessivamente. Esses livros estão numa linguagem de poesia, então tudo que nós temos na poesia, na língua portuguesa, você vai ter nos Salmos. Você tem exagero, você tem metáforas, você tem comparação, você tem uma série de recursos de linguagem que são comuns à poesia, são comuns à música. Então nós temos que lembrar desse fato quando nós lemos esse livro, porque algumas colocações do livro de Salmos nos deixa um pouco preocupados e até assustados. E esse livro é muito importante na revelação bíblica, porque é um livro onde o coração do homem ele é aberto, o coração do homem ele é exposto. Então é um livro que você lê e você se identifica. Então você tem salmos de alegria, salmos de regozijo, salmos de lamentação, salmos de revolta, né? Tem o salmista que está invejado e ele escreve sobre isso, abrindo o seu coração. Nós temos salmos imprecatórios, que é quando o autor revoltado ele faz uma oração pedindo para Deus destruir os seus inimigos. Então lembre-se disso, os salmos eles são inspirados por Deus, revelando o coração dos seus autores para nós, para que nós possamos nos identificar e uma vez conectados com essa revelação bíblica, possamos buscar em Deus o aperfeiçoamento e a santificação. Não pense que aqueles salmos imprecatórios devem ser motivo para você manter um coração cheio de desejo de vingança, por exemplo. Você pode canalizar isso no desejo de justiça. Então, muito cuidado com a leitura dos salmos e desfrute, porque nós temos verdadeiros tesouros dentro desse livro para a nossa alma. E o outro livro de poesia do Antigo Testamento é o livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, também atribuído a Salomão. É um livro composto por 7 canções que eram cantadas no casamento judaico. Igualmente, a melodia, a musicalidade se perdeu na história e ficaram as letras. Muitas pessoas, quando leem o livro de Cântico dos Cânticos, logo pensam na relação entre Cristo e a igreja. Mas eu quero que você entenda isso. Esse livro era cantado nos casamentos judaicos. Não é um livro profético. Aqui não há uma profecia a respeito da igreja de Cristo. Ainda que possam ser feitas aplicações do relacionamento entre Cristo e a igreja em comparação a um casamento, e a gente use algum recurso, alguma aplicação de Cântico dos Cânticos, isso tem que ser feito com muito cuidado. E quando você faz a leitura, você não deveria estar pensando nisso. Você deveria estar pensando no relacionamento conjugal. E algumas pessoas me perguntam, eu não vejo sentido de ter um livro de Cântico dos Cânticos na Escritura. Não vejo sentido, não vejo propósito. Mas eu digo a você, esse talvez seja um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, porque ele sacraliza o matrimônio. Existe um livro na Bíblia que é sobre casamento, sobre o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Isso mostrando a importância do casamento dentro do projeto de Deus para a humanidade, a sacralização desse relacionamento, a importância do amor e da sexualidade. O livro de Cântico dos Cânticos tem algumas metáforas que são de cunho sexual,
não imoral nem pornográfico, mas trabalha sim a sexualidade heterossexual íntima entre um homem e uma mulher. E isso é muito importante porque a igreja pecou ao longo de muitos séculos, demonizando, tornando algo pecaminoso, revestindo de impureza a sexualidade, profanando a sexualidade, dizendo que a sexualidade é apenas para procriação. Mas o livro de Cântico dos Cânticos está revelado para nos ensinar que na sexualidade há alegria e prazer, dentro da proposta de Deus, que é entre um homem e uma mulher dentro de um casamento. Então, leia o livro de Cântico dos Cânticos, essas belas canções cantadas naqueles casamentos judaicos, com a visão correta do livro. Eu tenho certeza que isso vai encorajar e abençoar o seu casamento, a sua visão de casamento, e vai auxiliar muito você. Esses são os 2 livros de poesia do Antigo Testamento. E agora você pode voltar, se desejar, para o vídeo anterior, porque após o livro de Salmos você vai ler Provérbios, Eclesiastes, e aí você pode voltar nesse vídeo, se você desejar, para ter o conteúdo revisado do livro de Cantares. E aí nós encerramos essa parte sapiencial e de poesia do Antigo Testamento e vamos entrar agora, a partir do próximo vídeo, no livro dos Profetas. Deus abençoe sua vida, um forte abraço.